Bem, pessoal, então eu tô de volta, né? Tô de volta aqui e eu esqueci de comentar no vídeo anterior o seguinte, deixa eu mostrar minha carinha aqui para vocês, né? Pronto, tô aqui. Eu esqueci de comentar no vídeo anterior, que todo esse material vai estar salvo em PDF, vocês podem usar, tá? Vocês podem usar. Então, vamos lá. Análise multivariada de dados, né? O que a gente precisa pensar? Primeiro, definir o problema. Qual que é o problema que a gente quer atacar? Organizar os dados. Gente, isso aqui é fundamental, né? Isso aqui é uma coisa impressionante, como as pessoas falham nisso. Vou até voltar minha cabeçona aqui um pouquinho, porque pelo seguinte, ó, muitas vezes a pessoa vai lá, faz uma campanha maravilhosa, gasta muito dinheiro com a campanha, isso custa caro, turma, né? Compra equipamentos, paga reagentes, paga as análises e faz aquela confusão, não consegue organizar os dados. Gente, olha, não pode, a gente não pode trabalhar desse jeito, né? Validar os dados, manda para qualquer laboratório, faz de qualquer jeito, não, você tem que ter certeza daqueles dados, daquele resultado, né? O sedimento está impactado, não está impactado, o solo está impactado ou não. Visualizar os dados originais, está faltando alguma coisa, aquele espectro foi bem tirado, estava calibrado o equipamento, a curva estava ok. Eventualmente, a gente precisa fazer algum tipo de transformação ou pré-processamento nos dados, isso é fundamental, né? A gente precisa tratar os dados de alguma maneira. E, por fim, a análise exploratória dos dados. Bem, aqui eu estou falando de PCA e HCA. Se você quiser prosseguir, é claro que a gente pode também fazer calibração multivariada e também classificação multivariada. Para isso, a gente precisa construir modelos, quer seja para calibrar ou para classificar. A gente precisa, isso aqui é fundamental, a gente precisa validar os modelos, turma. Validar os modelos. O que significa isso, Deni? Significa o seguinte, você tem lá um conjunto de dados, né? Você vai pegar ele e dividir 80, 20, metade, metade, que seja. Metade você vai fazer a calibração, né? Você vai propor o modelo e a outra metade você vai validar o modelo, né? Você tem que validar, você não pode construir o modelo com todas as amostras que você tem, você tem que validar esse modelo sempre. E, por fim, você pode aplicar esse modelo para fazer previsões, né? Aplicar na prática, fazer previsões. Bem, então vamos lá. Definição do problema. Qual ou quais informações deverão ser extraídas do problema em questão? Para isso, a gente precisa definir o problema, quais são as técnicas analíticas experimentais e quais são os métodos e os seus procedimentos que nós vamos escolher. Escolher corretamente a ferramenta analítica, porque eu estou interessado em especiar sênior, né? Então, eu vou ter que usar aí, por exemplo, uma técnica de separação acoplada ao ICP-MS, por exemplo, né? A coleta das informações, garantia que as informações desejadas foram coletadas, né, e armazenadas, né, corretamente. Você consegue rastrear o resultado, né, consegue rastrear o dado. Fatores a serem considerados: origem do problema, como os dados foram gerados, qual é a natureza dos dados, é espectro, são dados discretos, quais são as técnicas analíticas instrumentais utilizadas, qual o nível de exatidão relacionado a cada variável, quando os dados foram coletados, já foi efetuada a análise anterior, existem informações anteriores que sejam pertinentes, que eu devo usar, né? Os dados são de um único instrumento, há mais de um instrumento, né? Isso aqui é uma questão. Há dados faltantes? Se há dados faltantes, completa. Se não dá para completar, infelizmente, ou você retira aquela amostra, ou você retira aquele dado. Colocar os dados em um único arquivo, isso é importantíssimo. Geralmente a gente começa com o Excel, né, turminha? A gente precisa começar com alguma coisa, precisa ter esses dados bem organizados, né? No Excel, por exemplo, qual a precisão dos métodos, complete ou exclua linhas ou colunas com dados faltantes, né? Tudo isso aí é fundamental. As variáveis. É um instrumento multicanal? São espectros? São técnicas de separação, cromatogramas? Os dados estão alinhados? O cromatograma está alinhado? São de múltiplos instrumentos? São testes físicos? São testes químicos? São testes biológicos? O que que é? A resposta de análise sensorial, né? Então, são várias coisinhas aqui que a gente precisa
pensar. Então, agora é o seguinte, ó, pré-tratamento dos dados. A gente pode usar uma transformação. Essa transformação é aplicada nas amostras, nas linhas da matriz X. E tem também o pré-processamento, aplicado nas variáveis, nas colunas da matriz X, né? A ideia aqui dessas transformações é a gente retirar dados indesejáveis, né? Usando recursos matemáticos. Então, por exemplo, a gente pode alinhar dados, a gente pode derivar os dados para poder ajustar a linha de base, por exemplo, né? A gente pode centrar um espectro na média, a gente pode autoescalar dados de concentração. Então, a ideia é, ó, o sinal analítico, ele é o sinal verdadeiro mais o ruído aleatório, né? Então, a ideia da transformação do pré-processamento é a gente minimizar a contribuição desse ruído aleatório, para a gente ficar realmente só com as informações importantes, só com as informações sistemáticas dos dados, tá? Vamos lá. Transformação dos dados. Então, o que a gente pode fazer? Aplicação de técnicas matemáticas das amostras visando a remoção de variáveis aleatórias, tá? Ou sistemáticas indesejáveis, que podem influenciar nas informações relevantes. Então, variações aleatórias, ruído experimental. O que a gente pode fazer? A gente pode usar técnicas de alisamento, né, o smoothing, Savitz-Golay. O Savitz-Golay a gente pode alisar, fazer a primeira derivada, fazer a segunda derivada, né? Variações sistemáticas, reduzidas ou eliminadas por meio de correções da linha de base. A gente pode, tem alguns equipamentos, né, algumas técnicas que fazem o BOC, B-O-C. BOC é Baseline Offset Correction, né? Então, algumas vezes a gente precisa fazer esse tipo de transformação, né? Técnicas de alisamento. O intuito da técnica de alisamento é aumentar a relação sinal-ruído. A gente pode usar janelas. Todos os pontos da janela são usados para determinar a resposta no centro da mesma. Essa janela percorre todo o espectro. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, talvez seja mais fácil. Olha, aqui tem um dado, ó. Um dado, 3.420 variáveis. Aqui é o tempo, né? Veja que eu tenho aqui um excesso de sinais, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar aqui uma técnica de alisamento. Nessa técnica de alisamento, eu vou escolher aqui um n igual a 10. O que significa isso? Ó? Quando eu coloco um n igual a 10, eu vou pegar 11 dados. O dado que está no meio, esse aqui é o tempo, ó, vai ser o tempo novo, e aqui está o sinal. Esse sinal, eu vou calcular a média dele, e essa média vai estar relacionada com esse tempo aqui. E eu vou mudando essa janela, né? Eu peguei do 1 ao 11, depois eu peguei do 12 ao 22, assim por diante. Olha só, aqui está o dado original, aqui está a janela de 10 mais 1, 11, ó, como é que os dados ficaram. Reduzi os dados, ó, foi de 3.400 para 311. Uma janela maior, foi para 110 variáveis. Uma janela maior ainda, foi para 56 variáveis. Então, veja que aqui eu começo a ter um dado um pouquinho quadrado, né? Aqui parece estar interessante, né? Então, vejam que, olha só, a altura desse sinal aqui, ó, é por volta de 0,100, mais ou menos, né? Veja que eu preservei essa informação. Mas, vou até mostrar minha cara aqui, ó. Eu preservei essa informação. Mas o dado está menos ruidoso, né? Veja que isso aqui dá para a gente fazer no Excel, tá? Dá para a gente fazer no Excel, por exemplo. A gente pode usar a média móvel, né? Eu posso usar a média móvel aqui, olha. Eu vou movimentando essa média, eu vou pegar de 60 em 60. Então, a primeira média móvel aqui, eu peguei dos dados de 1 a 60, a segunda, do 2 a 61, o 3, o terceiro, do 3 a 62, assim por diante. Então, veja que aqui está o espectro alisado, ó. São várias estratégias que você pode fazer, né? Você vai movimentando os dados, então você calcula aqui a média do sinal e a média do tempo também, e você vai compondo aqui o sinal alisado, tá? E tem também eu fico olhando aqui, pessoal, para ver as horas, né? Porque eu não quero fazer vídeos muito curtos, muito longos. Vídeos muito longos fica muito chato, né? Então, eu quero fazer vídeos curtos. Aí, assim, eu evito errar, eu evito editar o vídeo, né? E aí vocês não ficam entediados com aquele vídeo longo. Nossa, esse cara não vai acabar nunca. Meu Deus, não aguento mais ver essa careca dele. Então, por isso que eu faço vídeos curtos, né? Ó, aqui tem um espectro. Tem um problema de linha de base grande aqui, estão vendo?
espectro de infravermelho, né? Se eu aplicar a primeira derivada, veja só, aqui não tem nada, né? Só tem essa coisinha aqui, ó. Veja aqui, toda essa informação que está aqui e está aqui, passou para o zero, tá vendo? E essa ondulação aqui está refletida aqui, né? Esse sinal gigante aqui está refletido aqui, ó. Tá bom? Essa é a primeira derivada. Bem, lá na descrição da playlist tem um link para rotinas, vocês podem pegar as rotinas, né? Tem a rotina de Savitz-Golay lá, por exemplo. E tem um arquivo em TXT para vocês verem a descrição de cada uma das rotinas, tá bom? Bem, pré-processamentos. Deixa eu tirar minha cabeçona. Pronto. Então, agora aqui, ó, eu tenho dados de farinhas. O M é farinha de milho, o T é farinha de trigo. São 15 amostras de milho, 15 amostras de trigo. Aqui estão as variáveis, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, do ácido fólico ao teor de carboidratos, né? Cada uma está numa unidade diferente, né? Veja que as proteínas, lipídios, umidade, cinzas, né, em porcentagem. Aqui o ácido fólico e o ferro. O ácido fólico é em microgramas por 100 gramas, o ferro é miligramas por 100 gramas. Aqui foi um estudo feito pela Faculdade de Engenharia de Alimentos, né? E a ideia aqui, da Unicamp, desculpa, da Universidade Estadual de Campinas, a ideia foi ver o ácido fólico, as indústrias precisam colocar o ácido fólico nas farinhas, né? Esse é obrigatório, o ácido fólico e o ferro. A ideia foi ver esses valores estavam coerentes. Bem, aqui tem uma coisa muito importante, ó, que são as classes. Essas classes, elas não entram no cálculo, mas elas entram para identificar as amostras, né? Então, veja que as amostras estão nas linhas, são 30 amostras, são 7 variáveis, e eu tenho aqui duas classes. A primeira classe é a embalagem. Então, um dos estudos que iam ser feitos é o seguinte: a embalagem, papel ou plástico, está influenciando? Infelizmente, só conseguiu encontrar no mercado, na época que foi feito o estudo, uma amostra embalada em plástico, né? E aqui, ó, dias antes do vencimento. Esses dias antes do vencimento está impactando o teor de ácido fólico? O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, é um composto orgânico, né? Claro. Se tiver muito perto de vencer, a concentração de ácido fólico é menor. Isso são algumas observações, né, que tinham nos dado, tá bom? Eu vou parar por aqui, daqui a pouquinho eu continuo com essa historinha com vocês. Um abraço, turma. Curtam o canal e divulguem.